Olá a todos, estamos iniciando aqui mais um Poderosamente. No vídeo de número 12, já postado no nosso canal, nós abordamos aqui o transtorno de personalidade narcisista. Hoje, eu e a psicóloga Maricele Bernini vamos receber aqui o Eric Natan. O Eric viveu um relacionamento que não deu certo, o relacionamento com um narcisista. Daqui a pouquinho, vocês vão conferir. Olá, Maricele, tudo bem? Eric, seja bem-vindo. Tudo bem, Antônio? Eric, seja muito bem-vindo ao nosso programa Poderosamente. Nós agradecemos, porque você aceitou de pronto o nosso convite e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua experiência de ter convivido dentro de um relacionamento amoroso com um narcisista. Conta um pouquinho pra gente, Eric, como foi essa experiência? Boa noite, Maricele. Boa noite, Antônio. Boa noite. Passar por essa experiência é uma coisa muito difícil, né? É difícil ao ponto de, por muitas vezes, não conseguir falar sobre ela. E hoje, fazendo parte aqui do programa, eu vejo o quão é importante alertar as pessoas, ensinar as pessoas a olharem os sinais, sem romantizar o comportamento dessas pessoas e virar, sim, uma vítima de um relacionamento que vai te trazer muito mal durante todo esse período que você fica ali dentro, né? Se libertar é difícil, mas a gente consegue perceber, a gente consegue sair e ter uma vida nova. Eric, o narcisista, eu li alguma coisa dizendo o seguinte, que ele gosta de falar meias verdades, nunca a verdade inteira. Confere. Confere. O narcisista, ele tem uma necessidade muito grande de não afirmar pontos com muita clareza ou muita certeza, porque ele precisa dessa necessidade, que é uma forma dele trabalhar essas lacunas que ele deixa aberta. Então é uma forma dele mudar de opinião, é uma forma dele mudar de decisão, e dentro disso ele consegue criar mais envolvimento, né? Ele nunca é extremamente assertivo em questões que podem ser ou polêmicas ou referente a ele mesmo. Ele foge da realidade, daquela situação. Ele procura Ele se foge, esquivar do ele problema. desvia das situações, né? Ele não necessariamente foge. O narcisista, ele nunca vai parar de debater com você. Mas se for para ele dar uma opinião para você final, não vai ser sobre ele. Vai ser sempre desviando o assunto para outro motivo ou para outra pessoa. Maricele. Eric, a gente conversou um pouquinho, antes do início da entrevista, e você havia dito pra gente que você viveu um relacionamento de 9 anos. E conta pra gente em que momento desse relacionamento que você pensou assim, acho que estou vivendo com um narcisista. E como que foi essa descoberta? Como que você conseguiu discernir? Porque muito se tem falado do transtorno da personalidade narcisista, só que quando é a gente que está vivendo dentro do contexto do relacionamento, é muito difícil perceber, embora depois que o relacionamento termina, parece que é tão óbvio, né? Mas no momento não é tão óbvio assim, não é verdade? É exatamente isso. Quando você está num relacionamento narcisista, você romantiza muitas coisas, você cria situações como se elas fossem boas, mesmo que se você tivesse de fora você ia achar que não é normal, né? Foi um relacionamento longo e durante esse relacionamento eu não vi quando tudo, vamos dizer que se perdeu. O que eu vi no meu caso? Que eu não me reconhecia mais. Eu era uma pessoa que estava triste, tinha tudo na vida para estar feliz, tinha um relacionamento que eu achava que era maravilhoso, uma carreira que estava maravilhosa, um bom carro, uma boa casa,
uma situação financeira muito boa, mas eu não estava feliz. Eu era uma pessoa que olhava para mim mesmo, eu me via doente, eu olhava para mim, eu me via uma pessoa inchada, inflamada. E eu olhava nos meus olhos em fotos, por exemplo, eu via que tinha alguém perdido ali. Alguém se perdeu. E foi onde eu comecei a procurar dentro da terapia o que estava errado, né? Porque de início eu achava que era culpa minha. Ou eu não dava valor a tudo que era maravilhoso que eu tinha, ou eu estou devendo algo para Deus. Eu cheguei a me questionar sobre isso, porque estava tudo muito perfeito, né? E eu era uma pessoa que já carregava tanta culpa, que então eu estava procurando mais uma culpa para mim, para justificar essa minha falta de vida. Eu não tinha brilho, eu não tinha luz. Eu era uma pessoa assim que toda foto que eu postava era comum alguém falar: "Nossa, você tá com o olho tão tristinho", porque eu me perdi de mim. E durante esse me perder, eu procurei na terapia o que estava de errado comigo. E descobri que o problema não era eu. Eu tinha as minhas questões, mas não era o problema, não era totalmente meu. Eu estava passando por algo muito tóxico, muito envolvente, que me deixou do jeito que eu estava. Foi onde eu aprendi que algo estava errado. Então, durante as terapias, eu consegui descobrir que certas coisas não eram normais. Passar por certas coisas, ser acusado de certas coisas, aceitar certas coisas, não era normal. Então eu estava fazendo, em toda a minha culpa, eu estava fazendo tudo errado. Aí que eu fui aprender que não era sobre mim, era sobre o que eu estava passando naquele momento. Eric, dá um exemplo de uma vivência prática que você teve para as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam se identificar com o que você viveu. Por exemplo, o que essa pessoa fazia que te levou a pensar assim, o problema não está em mim, então o problema provavelmente precisa ou estar no outro ou no contexto, né, do relacionamento. É até engraçado o que eu vou falar agora, mas você não tem a culpa de alguma coisa. Você tem culpa de tudo. O narcisista, ele não absorve para si nenhum erro e nenhuma culpa. Ele desvia para você, ele volta para você. Então, os erros ou os atos dele é culpa do outro. Então, assim, dentro de um relacionamento, uma pessoa que te culpa o tempo todo, que te cobra o tempo todo e que te faz sentir mal, e quando você está mal, ele está bem, é muito claro isso, é muito fácil de ver, mas é muito fácil de ver agora de fora, né? A gente olhando de fora é muito fácil de ver. Quem está envolvido não consegue perceber. Então, assim, acreditem, quando alguém fala, eu acho que ele está sendo abusivo, eu acho que ele está te fazendo mal. Uma amiga de fora, uma mãe, alguma pessoa que consegue olhar de fora, ela não tem esse envolvimento emocional com o narcisista. Agora, Então, Eric, as outras pessoas que estão de fora, dá para perceber a atitude do narcisista? é muito claro a atitude do narcisista. Dá para perceber. Dá sim. Quando você tem a gente percebe o narcisista quando não tem o conhecimento do que é o narcisismo como uma pessoa muito abusadora. Então você acha que muito se fala, né, de relacionamento abusivo, né? Mas tem muita coisa por trás do relacionamento abusivo. Então é uma pessoa sim abusadora. Ela te cobra, ela às vezes te expõe de uma forma que você não é, te julga de uma forma que você não é, e quem está de fora consegue perceber com clareza sim o que está errado. É que às vezes a gente ouve uma pessoa falando e acha que é implicância. Não, está implicando com ele. Ele não é tudo isso, né? A pessoa sempre deixa passar esses pequenos sinais. Porque o narcisismo não se aplica só no relacionamento a dois, se aplica também no relacionamento Sim, profissional, sim. né, na convivência do dia a dia. Todos os relacionamentos, né? Que quando você começa a perceber o que está errado, você, por exemplo, chega a se afastar de pessoas. Depois de passar por esse relacionamento, eu fui aprendendo através da terapia, fui entendendo o que esse transtorno de personalidade, e eu descobri que eu já passava por isso antes, né? Eu tenho essa situação dentro da minha família, relacionado ao meu parentesco. Eu e a minha mãe, a gente tem esse problema.
A gente não consegue ter um contato maior por causa dessa... É como se criasse uma disputa de ego. Por exemplo, eu não posso chegar hoje e falar, eu não tô legal, eu não tô bem. Ah, eu tô pior do que você. Ah, eu não tô feliz. Ah, eu também não tô feliz já faz tanto tempo. E se você tenta debater algum assunto ou alguma coisa que a pessoa tem culpa, ela nunca fala assim, realmente eu tenho culpa, eu errei. Não, a culpa dela é justificável, sempre é justificável. A culpa dessa pessoa sempre vai ser por culpa de alguém, não por ela mesma. Então, assim, se você para assim com o narcisista e fala, você tem culpa daquilo ali que você fez. Ele vai falar, mas eu fiz porque você fez, ou eu fiz porque a outra pessoa também faz. Ele não toma para si. Ele não tem essa, vamos chamar de humildade de reconhecer que errou, porque ele não erra. Ele é um ser extremamente perfeito que não erra. Ele te faz entender que a culpa sempre vai ser você. Ele não. Ele é a tua inspiração do que é mais perfeito. Marcelo, é uma convivência de sofrimento, né? Sem sombra de dúvida. Pode levar aí a pessoa ao fundo do poço. É interessante, né, Eric e Antônio, que o narcisista, ele quer invalidar a vítima dele. É enlouquecedor, o narcisista, ele quer enlouquecer a vítima. Ele projeta os conflitos dele nessa vítima, invalidando qualquer forma de sentimento, de realização pessoal. Então, quando uma pessoa se relaciona com alguém que tem esse transtorno, ela se torna uma pessoa enfraquecida emocionalmente. E é aí que está a tática do narcisista. E é interessante, né, Eric, a gente falar que também que o narcisista, ele escolhe a vítima dele. Ele nunca vai numa pessoa que está muito estabilizada emocionalmente, uma pessoa que para ele é referência de uma pessoa forte emocionalmente. Provavelmente, né, Eric, ele te conheceu num momento da tua vida que você estava mais, talvez, né, um pouquinho mais desestabilizado emocionalmente. Deve ter visto em você, com certeza, uma pessoa de bom coração e deve ter pensado assim, perfeito, é ali que eu vou, né? Sim. Né? Sim, eu sempre tive questões como ansiedade, eu sempre me cobrei muita coisa, então no me cobrar muita coisa eu tinha muito pouca autoestima, né? E é onde eu acredito que tenha sido esse meio de conseguir me controlar, de conseguir me envolver, né? Por quê? O narcisista geralmente ele é o que fala eu te amo primeiro, né? E isso aconteceu. Isso me foi cobrado. Olha, é uma coisa muito louca. Dentro desse relacionamento eu demorei mais tempo para estar namorando. Isso me foi cobrado até o último ano de namoro. Então, assim, eu tinha culpa de coisas que eu falava, mas eu não mereço ter de tanto tempo atrás. Eu pedia para ser julgado pelos últimos 5 anos. Olha que loucura, olha que humilhação. Porque toda e qualquer culpa que ele achava que eu tinha, ela voltava em algum momento para mim, para justificar qualquer coisa que eu cobrasse. Então isso acontecia muito. Então foi esse ponto que eu me tornei vulnerável que eu abri uma oportunidade para que tudo isso acontecesse. Eu sempre fui muito genioso, muito esperto, muito rápido, né? As pessoas que têm um convívio comigo, tem gente que se assusta com isso, com esse meu jeito muito ágil, assim, às vezes até estúpido. E então isso era uma coisa que não deixava as pessoas também perceberem o que eu estava sofrendo, o que eu passava. Porque se eu era bocudo, se eu era esperto, inteligente, capaz que alguém ia conseguir me envolver dessa forma. Mas o teu comportamento mudou, Eric, com as outras pessoas durante esse período? Mudou muito, mudou muito. Afetivamente com as outras pessoas, eu me afastei. Eu me afastei de muita gente. Por quê? Porque o estar na casa de alguém até um pouco mais tarde era uma culpa. Ah, mas o que você estava fazendo lá até essa hora? O que você fazia? O gostar de alguém criava ciúmes. Por exemplo, porque
Para os teus funcionários você faz mais coisa do que para mim. Mas assim, meus funcionários eu convivo com eles 8, 10 horas por dia. Então a gente tem ligação sim, além dali do trabalho. Mas eu era julgado porque eu tratava eles bem, porque eu fazia coisas a mais, porque eu chamava para sair. Então, Você achava que isso era ciúmes. ciúme, a gente romantiza. O problema de uma situação com um narcisista, de uma relação, é romantizar as coisas. Porque você começa a achar que aquilo é bonito porque está cuidando de você, está preocupado com você. A pessoa está te cuidando. E não é. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente já volta. O Eric Natan, que vem nos trazer um depoimento. Marcelo, me assusta, viu? Que convivência. O que se tira de uma convivência dessa de bom? Quando a vítima sai do relacionamento, sai bastante enfraquecida, né? Mas vamos voltar um pouquinho, Eric, no que você estava falando, do isolamento, né? Dessa técnica que o narcisista tem de isolar a vítima, porque ele não consegue manipular todos ao mesmo tempo. Então, ele isolando a pessoa, ele consegue manipular só quem ele isolou, né? Isso. Na verdade, ele não consegue manipular as outras pessoas ao redor, porque o que o narcisista faz é muito claro. Só quem está diretamente envolvido com o narcisista não consegue perceber os sinais. Então, por exemplo, se um narcisista tentar manipular um amigo meu, esse amigo percebe na hora que é um abuso, que aquilo não é normal. Se tenta manipular um parente próximo, esse parente próximo também percebe que não. Então, o que o narcisista faz? Ele me usa para afastar as pessoas. Ele vem até mim e começa assim, olha, aquela pessoa ali não presta por causa disso, disso, daquilo. Ou me faz criar uma situação para ter raiva daquela pessoa, para começar a me afastar. Porque ter pessoas por perto, ter pessoas que vão me aconselhar, que vão me ajudar em alguma coisa, faz mal para ele. Ele perde o controle. Você começa a escapar das mãos dele. E quando você escapa, é um alerta de perigo. É onde ele fala, opa, eu preciso agir mais, eu preciso intensificar mais. E é onde essa pressão aumenta. Então, você leva mais acusação de estar errado, você leva mais culpa por não estar fazendo as coisas do jeito que ele quer. Num balanço num relacionamento como esse, o que fica de bom? O que fica de bom? Nada. Olha, no meu caso, não. Porque assim, nesse término, quando eu tentei alimentar alguma coisa de bom, eu descubro que os momentos não eram felizes. Não tinha plenitude. Por exemplo, vamos fazer uma viagem, vamos. Dentro daquela viagem, as cobranças e as pressões eram da mesma forma. Então, assim, não consigo hoje romantizar algum momento feliz. Quando eu procurei, dentro da terapia, que eu tentei voltar a procurar momentos felizes, não tinham. Todos os que tinham, eles eram muito rasos, porque se você coloca intensidade, você leva a culpa de novo. Se você quer ver aquilo como algo muito perfeito, provavelmente o narcisista vai falar, mas teve tal dia que você usou uma roupa que eu não gostei naquela viagem. Aí você já assimila aquela viagem como um momento ruim. Então, até antes de terminar esse relacionamento, no mesmo ano, nós fizemos uma viagem que hoje eu olho as fotos dessa viagem, eu vejo que foi o
o pior que o meu corpo chegou. Porque eu estava num lugar maravilhoso, e as minhas fotos eram uma pessoa que estava perdida, uma pessoa que não estava nem ali. E que hoje eu falo para você, se for para lembrar todos os lugares que eu passei, todas as praias que eu fui, os lugares que eu conheci, eu não me lembro nem o nome dos lugares. Porque para mim foi tão doloroso, tão tóxico passar por aquilo. Eu já era um ser tão dominado que eu não sabia nada de mim mesmo, que eu nem lembro. Acaba que vai apagando esses momentos, porque não sobra nada de bom. Não fica nada de bom. Marcelo, na verdade, o narcisista ele tira os valores da pessoa, né? Ele suga esses valores, né? Um dos pontos centrais desse tema é justamente esse, que parece tão óbvio a gente conversando que o narcisista ele faz mal, mas no contexto dos relacionamentos, por que a pessoa não percebe que tá ruim, que ela tá se desestabilizando, que o outro tá enlouquecendo ela? Porque ele vai aos poucos cercando a pessoa de um jeito que quando ele faz uma, entre aspas, uma maldade, né, Eric? A pessoa pensa assim, nossa, mas eu não posso mais ter amigos. E aí ele pensa assim, o narcisista fala assim, então, mas para que você vai ter amigos? Olha, quando você ficou doente, eu te trouxe o remédio, foi eu que te levei no médico. Aí a pessoa fica em dúvida, realmente, é ele que cuida de mim, não preciso mais do amigo. É isso que vai se tornando enlouquecedor e faz, né, Eric, com que a pessoa não perceba que ela está num relacionamento ruim. O narcisismo vem de Narciso, belo, né? Ou cheio de pompa. Mas a pessoa se sente assim, o narcisista? Dá para observar? O visualmente falando, não. Mas na prepotência, sim. Né? São pessoas muito prepotentes. Então, assim, são pessoas que se acham no direito de serem superiores às outras, que acha que é mais inteligente, que é mais esperto, trata questões como racismo, gordofobia, por exemplo, que são coisas que eu via, que eu passava na prática. Racismo, gordofobia e a questão do preconceito contra as mulheres, que me fugiu agora. Misoginia. E isso era muito grande, sabe? Era um ser superior. Era um ser superior. E que em muitos momentos eu falava assim, não se fala isso de alguém, porque não fala para a pessoa. Não são pessoas que vão te acusar, que vão falar alguma coisa. Elas vão falar para os que ela domina. Então, por exemplo, aquela gorda, alguma coisa assim, aquela mulher, tal, tal, tal. Mas nunca fala em Ele momentos que ele diminui vai as ser, pessoas. sim, o tempo todo. O tempo todo. Ele tenta atacar em algum ponto que ele acha que para a pessoa é um problema, né? Mas uma pessoa dessa não é feliz. Eu acredito que não. Como Eu ser acredito que feliz? não, porque é uma pessoa que, assim, eu tenho para mim que no meu caso, faltou base familiar, faltou ou interação social, faltou alguma coisa para que essa pessoa entenda que as pessoas amam, que as pessoas gostam, que as pessoas têm contato, que as pessoas são pessoas independente da cor que ela é, do corpo que ela tem, por ser mulher, por ser homem, né? Então, assim, dentro desse relacionamento, eu tinha uma pessoa que tinha uma visão de preconceito contra, por exemplo, homossexuais, né? Que dá um nó. Como assim, né? Por quê? Porque um é mais alegrinho que o outro. Olha aquele ali, como que é gayzinho, usando coisas assim. Por quê? Muito engraçado que, para que eu nunca fosse parecido com essas pessoas, para que eu nunca me tornasse essas pessoas. Então, uma forma do narcisista trabalhar é ridicularizando algo que ele não quer que você faça. Ele expõe uma situação de uma forma ridícula e pesada para que você não se inspire nela de forma nenhuma, porque ele não quer que você se torne aquilo, por prepotência dele mesmo. Quer dizer, ter ali um amigo, um conhecido, uma pessoa da família narcisista é complicado. É complicado e, sim, respondendo a sua pergunta anterior,
o narcisista tem uma vida muito sofrida porque ele sente muita inveja, porque como ele não teve afetividade nos primeiros anos de vida, ele tenta compensar isso já numa idade mais adulta, desvalorizando o outro como um mecanismo de defesa e compensação, porque quando ele desvaloriza as conquistas dos outros, a realização do outro, ele se sente um pouco menos pior. Porque uma pessoa normal, quando ela admira alguém, essa admiração não vira inveja. Então ela pensa assim, eu admiro fulano, eu quero ser igual. Porque essa pessoa se torna uma referência para ela. No narcisismo, não. A pessoa, ela admira, essa admiração vira uma inveja doentia, e como ela sente um profundo desamor por si mesma, ela tem que invalidar o outro, porque se o outro for pior, se o outro cair no buraco, ela se sente melhor. Então não tem como ser feliz num relacionamento com um narcisista. E eu acredito, né, Eric, que diante de tanto sofrimento, alguma coisa aconteceu aí, né, para que você pensasse assim, não, calma lá, tem alguma coisa que está ficando estranha aí. E aí, o que você fez? Você percebeu que você estava um pouco mais entristecido, que as suas conquistas já não tinham valor nem para o outro, mas também nem para você, né? Essa questão da inveja, ela acontece muito, mas de uma forma, né? O narcisista, ele é muito rastejante, ele é muito sorrateiro, ele é muito sutil, né? Por exemplo, nenhuma conquista minha nunca foi elogiada assim com um sorriso. Parabéns. Olha, deu certo, conseguiu. Nunca foi. Então, essa inveja, ela era sim uma coisa muito intensa ali dentro. Só que a gente romantiza. Então, eu tinha uma pessoa do meu lado que não me aplaudia quando as coisas davam certo. Mas também assim, não expunha ali o desconforto, né? Porque eles ficam desconfortáveis, mas são seres que são acostumados a agir com mais leveza, né? Com mais sutilidade. Quando eu percebi, eu não estava feliz. Eu não estava feliz, eu percebi que eu não estava feliz. O que me deixa feliz hoje é que eu não tive outras coisas para me segurar a essa pessoa. Por exemplo, tem gente que se casa que, não, eu não vou largar o meu casamento porque eu estou com essa pessoa assim, eu não posso sair de casa. Eu tenho um filho, eu não posso me separar porque eu tenho um filho. Eu, graças a Deus, eu não tinha nada que me prendesse a essa pessoa. Eu não tinha dependência financeira, a minha dependência era emocional. Eu já não tinha mais nem dependência amorosa. Já não era amor, era o medo de perder o nada que eu tinha. Então, quando eu percebi que eu não estava feliz na terapia, eu consegui aprender que certas atitudes não eram normais, que esse jeito de agir com as coisas não eram normais. Então, elogio você nunca recebeu Não, dessa pessoa? Nunca um elogio? não, você não recebe elogio. Você recebe elogio por tabela. Isso é muito engraçado. Por exemplo, eu compro uma roupa bonita, gosto daquilo que eu comprei, eu coloco e mostro como é. Eu não recebo um elogio assim, nossa, como você ficou bonito. Não. Eu recebo, essa roupa ficou bonita em você. Então, quer dizer, a roupa está sendo elogiada pelo cabide que está carregando ela, né? Onde eu não sou nada. Por quê? Porque para o narcisista, ele te elogiar é como se ele estivesse se humilhando para você. E o narcisista não se humilha para você. O narcisista, ele não cede a você nada. Pelo contrário, ele cobra. Ele só te cobra aquilo de volta. Maricele, estamos aí chegando ao final. Bate-papo gostoso porque a gente vai aprendendo, né, com quem convive, lê muito e tal, mas o Eric viveu essa situação por muitos anos, né? Muito tempo. Então, trazer esse depoimento para a gente é enriquecedor, pelo menos para a gente ter uma noção de como é difícil conviver com uma pessoa
né, com transtorno narcisista. Sim, é de extrema importância. Depois, né, Eric, que a pessoa consegue, à base de muito sofrimento, terapia, né, sair de um relacionamento com um narcisista, ainda permanece o sofrimento e a culpa, assim, como que eu não percebi? Como que eu pude permitir que alguém fizesse isso comigo? Então isso continua, o sofrimento continua após o término, né? Continua porque, assim, você foi por tanto tempo educado a sentir culpa, a levar a culpa, que você não aceita ser um ser humano como qualquer outro que está suscetível a passar qualquer situação, né? Então, o que que acontecia comigo? Eu parava para pensar assim, como que eu, esperto, né, me achava tão inteligente, tão ágil, como que eu me deixei passar por isso? Como que eu me permiti ser enganado, ser passado para trás, estar numa coisa tão infeliz e não ter saído? Então, assim, essa saída de um relacionamento narcisista, ela deve ser muito bem assistida, porque dentro daquilo ali você começa a se culpar de novo. Ah, é minha culpa porque eu fiz isso, é minha culpa porque eu fiz aquilo. E quando você foi vítima de uma pessoa que simplesmente quis te manipular. E é muito duro depois disso tudo, você se encontrar, porque nisso o narcisista ele tirou a tua personalidade, ele tirou o teu desejo, ele tira teu sonho. Então eu demorei muito para voltar a sonhar, para voltar a desejar alguma coisa, para voltar a me permitir querer algo, porque dentro disso tudo eu me perdi. Eu vivi em segundo plano, eu fui o segundo plano da vida de alguém. Então, eu tive que me encontrar. Eu tive que começar uma busca por mim, porque eu não sabia onde eu fiquei nisso tudo. Então, eu tive que sim fazer muita terapia para encontrar o que que o Eric queria fazer da vida e para também parar com essa sensação de tempo perdido, porque é como se eu tivesse perdido toda uma parte de juventude onde era para eu aproveitar tantas coisas que eu podia ter tido, né? Eu tinha condições de ter conhecido outras pessoas, viajado, ter feito outras coisas, que eu deixei de fazer porque eu não merecia, eu estava num relacionamento que eu não merecia ser feliz. Eric, estamos aí encerrando aí o Poderosamente de hoje. Agradecer imensamente você aqui pela presença, pelo seu depoimento. E, Maricele, algo mais a acrescentar? Sim, Eric, hoje você não vive mais esse relacionamento, né, nocivo. E em que momento da vida que você consegue se ver hoje? E o que que você diria para as pessoas que estão começando a despertar desse pesadelo de conviver com alguém tão tóxico assim? Se atentem aos sinais. Os sinais eles são muito claros, a gente que procura romantizar. Sim, ouçam as pessoas que estão à sua volta, que percebem coisas que você não está percebendo, tá? Hoje, eu fiz muita terapia, né, para começar essa minha busca, né, não em relação o relacionamento acabou, eu não tive contato, eu não alimentei mais nada. Só que a busca agora é minha, é sobre mim, sobre o meu sonho, o meu desejo, tudo que eu quero fazer. Então, hoje eu vivo a melhor fase, minha melhor fase psicológica nos últimos 11 anos. Eu vivo a minha melhor fase dentro do meu salão, minha melhor fase profissional e financeiramente a minha vida se desprendeu. Eu não tinha perdas financeiras dentro desse relacionamento, mas eu também não tinha coragem de me arriscar e de tomar decisões e de investir, de tentar algumas coisas por mim mesmo, porque eu não tinha essa força, eu não tinha esse não tinha esse amor por mim, por tentar arriscar pelo sim ou pelo não. Então, assim, se atentar aos sinais, não romantizar tudo. Tem jeito, dá para ser feliz saindo de um relacionamento desse, dá para aprender muito sobre o que você não quer para tua vida de novo. E isso te torna um ser depois assim que você fica, eu vou chamar de seletivo. Você não quer passar por essas coisas de novo.
Então você aprende mais sobre você. E muita terapia. Terapia, assim, é uma coisa que te faz aprender muito sobre si mesmo, mas também muito sobre o outro. E é muito bom conhecer a si mesmo. Tá aí, agradecendo aqui o Supermercado Copar, através do Edson e da Gislaine, dos funcionários da Copar, agradecendo também o frigorífico Mais Fish, através do Edilson, da Márcia, do Matheus e da Vitória, e do Júnior Bezerra também, pelo apoio, portanto, aqui ao Poderosamente. Gente, o vídeo de hoje, curta, compartilhe, inscreva-se também no nosso canal. E para finalizar, vivemos com várias emoções: alegrias, amor, satisfação, tristeza, raiva e na vida também com frustrações. É a vida, não é? Mas cuide-se da mente. Até o próximo.